Muito bem, tudo bem com você? Eu sou o Eric Mendonça e hoje eu quero falar um pouco sobre adolescência. Eu sou pedagogo, eu quero falar um pouco sobre a autoagressão. Eu escrevi algumas coisas aqui para estar falando para você. Autoagressão em adolescente e o tema seria como eu posso ajudar. Você que é pai, você que é mãe, você que conhece algum adolescente, sabe que as mudanças de humor elas são constantes e às vezes eles ficam presos no mundo deles, eles gostam de ficar sozinhos, se afastam um pouco dos pais, os adolescentes gostam de estar com os amigos e nessa época de pandemia tem uma síndrome chamada a síndrome do pássaro engaiolado. Essa síndrome é aquele pássaro que ficou muito tempo dentro da gaiola e quando abre-se a porta, a portinhola dessa gaiola, ele não sai para voar, ele não foge, ele prefere ficar preso. E os nossos adolescentes estão passando por isso agora, porque ficaram muito tempo presos dentro de casa por causa dessa pandemia e hoje eles estão engaiolados. E uma das principais preocupações com os jovens e adolescentes hoje é o suicídio, principalmente, a depressão e nós temos a automutilação, que é o que eu vou falar com vocês hoje. Eu escrevi algumas coisas, não vou estar olhando diretamente para a câmera, vou estar lendo aqui, mas é bem bacana aí vocês prestarem atenção na leitura. A adolescência é uma época propícia para que determinados comportamentos que fogem à regra apareçam, sendo que alguns deles podem virar moda. Basta observarmos alguns adolescentes. Todos se vestem e se penteiam da mesma forma. Outras coisas também são copiadas, por exemplo, por eles, como cortar o próprio corpo. Nós estamos vivendo uma onda de muitos jovens e adolescentes se mutilando, né? Esse tipo de agressão é conhecida como cutting, palavra inglesa que significa coisa cortada. Incisão e talho, entre outros. Realmente tem aumentado a incidência deste fenômeno entre a população mais jovem. Há inclusive blogs na internet em que seus praticantes contam o que fazem e postam fotos. É triste saber que existem alguns blogs aí que apoiam isto, né? Apesar de ser mais comum na forma de pequenos cortes pelo corpo, a autoagressão consiste em qualquer autolesão, como queimar-se, morder-se ou bater-se. Então o adolescente vai lá, se queima, ou bate na parede, ele quer sentir dor de alguma forma. Ou eles se mordem, né? Se mordem. Neste caso, porém, não devemos banalizar e achar que é apenas uma moda passageira. Este problema deve ser considerado como algo preocupante. O indivíduo que se corta geralmente apresenta um transtorno de personalidade e se autoagride. É um de seus sintomas. Mesmo não sendo regra, em alguns casos mais graves, o indivíduo pode tentar se ferir de maneira mais violenta, levando a danos maiores e até fatais. Começa então se automutilando devagar e isso vai aumentando. Vai aumentando e nós temos que já identificar isso logo de cara. A incapacidade de lidar com os próprios sentimentos se reflete nas marcas do corpo, ou seja, é um turbilhão de sentimentos e eles querem de alguma forma esse reflexo se reflete no corpo. E esse sofrimento pode inclusive estar associado a uma dificuldade ou situação que o adolescente está passando. Então pode ser vários tipos de coisa, uma separação dos pais, brigas dentro de casa, a falta de atenção da mãe, o bullying na escola. Então tem várias situações, várias coisas que pode estar desencadeando isso. A autoagressão é um distúrbio
de comportamento que faz com que o paciente agrida o próprio corpo ao sentir profunda tristeza, raiva, nervosismo ou viver um trauma, como nós havia falado, né? Trata-se de um transtorno psíquico que exige tratamento, terapia e medicação, muitas das vezes. Está associado de maneira independente com sintomas de depressão e ansiedade. Comportamento antissocial de alto risco de uso de álcool, drogas e cigarro. Pode partir para este lado quando os pais forem ver, quando os professores forem ver dentro da sala de aula, o aluno está com cigarro na bolsa ou está já ingerindo bebida alcoólica dentro de casa escondido, né? E até mesmo partir para as drogas. Então, é importante nós detectarmos aí o tratamento precoce para esses transtornos mentais comuns durante a adolescência, né? Que pode construir um comportamento importante até então não reconhecido de prevenção do suicídio em adultos e jovens. Então, eu faço um tratamento precoce para que não chegue ao extremo, né? Mas por que um adolescente chega ao ponto de se cortar? Já se perguntou nisso? E você pode falar, não, mas eu dou casa, eu dou escola, tem uma boa vida, ele tem o que ele precisa, mas infelizmente isso não é o foco principal. Algumas coisas não estão no lugar que necessita. Algumas hipóteses tentam explicar o fenômeno, como por exemplo, o de estar no controle de sua própria dor. A física é mais fácil de dominar que o psíquico, né? Eu, por exemplo, eu posso ou não sentir a dor física. Agora, a psíquica, como é que eu controlo? É muito mais difícil, né? O ato de se cortar não acontece de forma isolada. Geralmente associa-se o sentimento como impulsividade, instabilidade, dificuldade para falar sobre os próprios sentimentos. É importante escutar o adolescente. Conflitos interpessoais, vergonha, autocrítica exacerbada. Ou seja, às vezes o adolescente quer expressar, o jovem quer expressar, mas ele não sabe com quem nem onde. Então é importante que você ouça os seus filhos, é importante que você ouça esse jovem, esse adolescente, para ele conseguir se expressar. Estudo científico aponta que a motivação para esse comportamento está relacionada à percepção de alguma perda interpessoal e o sentimento de que as coisas vão acabar mal e eu tenho culpa nisso. Os adolescentes costumam relatar que antes do episódio sentem medo, raiva, ambivalência entre magoar alguém ou magoar a si mesmo, culpa e um forte sentimento de não pertencimento ou de não ser adequado. Ou seja, esse jovem, esse adolescente, ele não está se encontrando na atmosfera. Ele não está se encontrando dentro de casa, ele não está se encontrando na sociedade, ele não está se encontrando na escola com os amigos. E nós precisamos escutar esses jovens para ver o que ele tem para falar. E os traumas, ele causa muitas coisas em nossas vidas. Tais sentimentos são vividos de forma tão intensa que provocar a dor física é o mecanismo utilizado em busca de alívio. É um mecanismo psicológico complexo para lidar com sentimentos negativos de si mesmo e sobre os relacionamentos interpessoais. As dores da alma não conseguimos localizar ou colocar algum remédio. De certo modo, isso vai de encontro à busca através da dor de se sentir vivo. Às vezes a angústia exacerbada leva a certo estado de não se sentir real, como se a dimensão física não existisse. A dor lembra que ele tem um corpo, existência concreta e real. Como eu havia falado, o jovem, ele não está se encontrando, ele não como se ele estivesse deslocado numa dimensão paralela. Ele está ali, mas ele não se sente que está ali, porque ele não está sendo ouvido, porque ele está precisando de atenção, ele está precisando, não é frescura. Às vezes a gente fala, você está com frescura, quer atenção,
você não é mais criança, mas não é assim que funciona. A mente do jovem é muito complicada. Os hormônios trabalham. Então nós temos que enxergar isso. Tem a parte natural, que eles querem ficar isolados, mas o jovem, eles ainda querem sair, querem se comunicar de alguma forma. Chama a atenção de alguma forma da mãe. E hoje, infelizmente, nós vivemos num mundo que a mãe chega do trabalho, ou o pai chega do trabalho, ainda continua nas redes sociais, continua no celular, às vezes é de madrugada, está no celular, não senta para perguntar como foi o dia do filho, como foi a escola, do que ele sente, não fala da vida sexual, não fala da vida amorosa, não fala da vida espiritual do filho, não conversa. Tem pai que não sabe quem é o melhor amigo do filho, tem pai que não sabe qual é a música que o filho gosta, não senta para fazer uma refeição. O filho fica muito tempo no celular, jogos que varam a madrugada, isso não é bom. O cérebro precisa descansar, o cérebro precisa dormir, o cérebro precisa liberar toxinas, fazendo exercício físico, o esporte. Isso é muito importante para o jovem. O que tem a corroboração na história da própria Igreja Católica com a prática da autoflagelação. O indivíduo se tornava mais puro e pagava seus pecados. Provavelmente, cada indivíduo que o pratica deverá dar uma explicação para sua própria ação. Continuemos aqui. O certo é que há um sofrimento que não pode ser desprezado. Alguns dos adolescentes que partilham em consultas que se autoagridem admitem que já faziam há algum tempo, né? Antes de os pais terem tomado conhecimento. Na maioria das vezes, os pais referem mesmo não terem identificado quaisquer sinais de alarme, ficando muito assustados e imersos numa grande preocupação e desorientação quando confrontados com a partilha do filho. A dor de um adolescente que se autoagride é grande. Então nós chegamos a falar ali até do autoflagelamento, que acontecia na Igreja Católica, e acontece em algumas religiões também, se automutilar para se purificar. O adolescente que faz isso é como se ele estivesse se automutilando para se purificar, para se achar no universo que ele tem. É por isso que pais e outros adultos cuidadores anseiam por orientações que acalmem a própria angústia, possibilitando um apoio adequado ao jovem. Uma pergunta: é moda? Será que é moda isso? Não, não é. É muito importante que a escola e a família estejam atentos aos adolescentes que venham praticar o coaching. Caso a escola seja a primeira a perceber, deve comunicar aos pais e não simplesmente achar que é um fenômeno passageiro ou da moda. Não é moda, não é um fenômeno passageiro, é algo que pode acarretar coisas piores no futuro. Pode acontecer de um imitar o outro? É uma pergunta. Sim, mas mesmo se for uma imitação, podemos pensar que ao menos naquele momento há algo preocupante com o filho. É possível imitar tantas coisas, né? Se escolhermos o sofrimento, podemos colocar em dúvida a normalidade dessa escolha. Vou ficar por aqui para o vídeo não ficar muito comprido, mas você dê um like, dê um joinha no vídeo, compartilhe ele, se inscreva no canal e eu vou postar mais vídeos e vamos finalizar essa conversa sobre o cutting, né, a automutilação. Quero finalizar no próximo vídeo, tá bom? Eu espero vocês e qualquer coisa pode chamar, qualquer dúvida, estou aqui para esclarecer algumas coisas, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, cuide do seu filho, cuide da sua família, escute ele, porque ele é o bem mais precioso que você tem. A criança é o nosso futuro, ok? Deus falou assim, ensine a criança no caminho que se deve andar, e ele crescerá e não se desviará dele, né? Pitágoras falou assim, cuide das crianças, né? Cuide das crianças, ensine as crianças para não precisar punir os adultos. Tá bom? Fique com Deus e até a próxima.